A coloração das penas de pássaros chama muita atenção pela sua beleza e singularidade. Mas você já pensou no motivo por trás de toda essa imensidão de cores? Já pensou como ao longo da evolução surgiram pássaros mais coloridos que outros? Podemos pensar nas diferentes espécies de papagaios e cacatuas, por exemplo, que compõem uma ordem, isso é, um grupo biológico chamado de Psittaciformes. Essas aves apresentam uma gama enorme de cores, isso porque elas são capazes de sintetizar pigmentos vermelhos e amarelos, chamados de pigmentos de psitacofulvina. Outros pássaros, como os famosos flamingos, não sintetizam pigmentos. A coloração deles vem da sua dieta. Os flamingos consomem alimentos ricos em carotenoides, outro tipo de pigmento, que gera a cor avermelhada. Mas podemos notar que essa cor não chega aos pés da intensidade das cores dos papagaios. Isso porque os papagaios produzem o próprio pigmento. Assim, conseguem depositar em suas penas uma concentração maior, gerando cores mais vibrantes. Nesse sentido, os pigmentos de psitacofulvina, junto da melanina, outro pigmento, e ainda alguns componentes microestruturais nas penas dos papagaios, permitem que essas aves apresentem cores tão diversas. Falando em componentes microestruturais, você sabia que a coloração azul é formada pelo modo que a luz bate e reflete nesses elementos presentes nas penas dos pássaros? Ou seja, a cor azul é como uma ilusão de ótica, porque depende da morfologia das penas e não de pigmentos para ser gerada. Agora, sabendo como as colorações são formadas, podemos pensar no motivo de existirem pássaros com muitas cores diferentes, como o grupo dos Psittaciformes, mas também de existirem aves monocromáticas. Tudo nos leva a tentar entender os processos evolutivos que esses pássaros vivenciaram. Para isso, precisamos ter alguns conceitos em mente. Sabemos que indivíduos submetidos a pressões seletivas, ou seja, condições ambientais que favorecem alguma característica, sobrevivem quando apresentam adaptações favoráveis. Nesse sentido, a seleção natural é o processo pelo qual esses indivíduos com adaptações favoráveis são selecionados. Ou seja, são aqueles que sobrevivem, perpetuando as características e garantindo a continuidade da espécie. Ornamentos como a cor das penas são utilizados num processo chamado de seleção sexual. Parecido com a seleção natural, a seleção sexual é um processo em que indivíduos com certas características, como as penas coloridas, apresentam uma chance maior de obter parceiros, e com isso, maior chance de reprodução e perpetuação de sua genética. A intensidade da seleção sexual é uma das hipóteses para a grande diversidade e complexidade da coloração de aves. Além dela, o tempo de vida, o tipo de formação de pares, isso é, se a espécie é monogâmica ou não, e condições ambientais como temperatura e precipitação e competição por recursos também podem impactar na morfologia dos papagaios. Primeiramente, vamos pensar na seleção sexual. Existem espécies de pássaros monogâmicas, ou seja, que possuem apenas um parceiro durante a vida. Existem também espécies poligínicas, em que o macho possui diferentes parceiras. O resultado evolutivo dessa diferença é claro na natureza. Espécies monogâmicas apresentam maior cuidado parental por parte de ambos os pais. Ou seja, os parceiros irão repartir as responsabilidades quanto aos filhotes. Por outro lado, em espécies poligínicas, os machos gastam mais tempo e energia em busca de diferentes parceiras, enquanto a fêmea foca no cuidado parental. Com isso, foi observado que espécies monogâmicas apresentam menor grau de dimorfismo sexual, ou seja, de diferenças morfológicas entre machos e fêmeas. Isso porque a intensidade da seleção sexual é menor. Não há uma necessidade tão grande de apresentar atributos para impressionar muitos parceiros. Por outro lado, em espécies poligínicas, os machos gastam mais tempo e energia em busca de diferentes parceiras, enquanto a fêmea foca no cuidado parental. Com isso, foi observado que espécies monogâmicas apresentam menor grau de dimorfismo sexual, ou seja, de diferenças morfológicas entre machos e fêmeas. Isso porque a intensidade da seleção sexual é menor. Não há uma necessidade tão grande de apresentar atributos para impressionar muitos parceiros. E a escolha entre parceiros ocorre de forma mútua. Ambos irão selecionar o parceiro mais adequado. Enquanto nas espécies poligínicas, a seleção sexual é mais intensa,
resultando em um maior grau de dimorfismo sexual. São os machos que precisam de ornamentações para impressionar as fêmeas, que decidirão se irão selecionar o macho ou não. Mas ainda assim, aves como as araras são monogâmicas, mas apresentam colorações intensas e diversificadas. Isso é explicado pelo tamanho dessas aves, um dos fatores evolutivos mais importantes para explicar a coloração dos papagaios. Espécies maiores dentro do grupo Psittaciformes sofrem menos com o risco de predação. Nesse sentido, espécies de papagaios menores apresentam coloração menos elaborada, mas possuem maior grau de dimorfismo sexual. Espécies menores também tendem a viver por períodos mais curtos de tempo, o que reduz as possibilidades de cruzamento. Por isso, machos investem mais tempo na conquista de fêmeas, apresentando grandes diferenças morfológicas de seus pares. Pensando nesse cenário, são as fêmeas que selecionam os machos, como mencionado agora há pouco. Além disso, a temperatura e precipitação do ambiente podem contribuir para a seleção de cores mais intensas. Espécies vivendo em ambientes tropicais, como as araras, em que há elevada taxa de precipitação, apresentam cores mais fortes. Isso porque ambientes úmidos favorecem o crescimento de bactérias, que degradam penas. Animais com concentração maior de melanina nas penas são mais resistentes a essas bactérias. Foi visto também que papagaios presentes em ambientes úmidos apresentam a cor vermelha com maior frequência. Uma hipótese é que o pigmento psittacofulvina, que produz essa coloração, também atue como defesa contra bactérias. Já a temperatura apresenta uma correlação positiva com cores mais elaboradas. Os Psittaciformes tendem a ser mais coloridos em ambientes quentes, como os trópicos. Há duas hipóteses para essa correlação. A primeira é que espécies tropicais apresentam mais cores, visto que a seleção mútua de parceiros é forte nessas aves. A segunda diz respeito à competição por recursos, que é mais forte nos trópicos. Logo, uma coloração mais intensa pode representar um melhor status social em contextos de agressividade. Falando em competição, o local de cruzamento e ninho também pode ser concorrido no meio animal. Espécies maiores enfrentam maior competição para estabelecer seus ninhos, porque devido ao tamanho, a área também precisa ser grande, o que ajuda a explicar a cor como recurso para a defesa contra a competição. Resumindo tudo o que vimos, podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, em espécies maiores e mais coloridas, machos e fêmeas defendem os ninhos. Nesse sentido, a coloração é importante para mediar interações agressivas. Segundo, a escolha mútua de parceiros baseada na coloração é mais comum em papagaios maiores. Terceiro, papagaios grandes estão menos sujeitos à predação. Quarto, a variação do sucesso reprodutivo entre os sexos deve ser dependente do tamanho. E quinto, a paternidade extrapar pode ser um mecanismo que permite toda essa variação de machos, mesmo com a monogamia social. As informações que constam no vídeo são referentes à ordem Psittaciformes e foram baseadas no artigo de Carballo e colaboradores, publicado em 2020. Tamanho corporal e clima como preditores de coloração da plumagem e dicromatismo sexual em psittacídeos.